Se você chegou até esse vídeo, é porque você tem essa curiosidade de saber se ver qual a diferença entre a Bíblia e o mundo. Quem está certo ou qual é a grande diferença? Existe uma verdade absoluta? Então, se prepara porque Deus vai falar o teu coração, tá bem? É assim, abre o teu coração para você ouvir essa palavra. Nós vivemos em um tempo onde cada um tem uma opinião. O mundo cria ideias novas a toda hora. Toda hora é uma teoria, toda hora é uma ideia nova. E as pessoas vivem através dessas ideias, seguindo essas ideias, né? Amanhã alguém fala, essa ideia é a verdadeira. E as pessoas vão atrás daquilo, dizendo que aquilo é verdadeiro, sem ao menos estudar, sem ao menos se preocupar. Eu acho incrível como as pessoas que falam da Bíblia, que são contra a Bíblia principalmente, nunca abriram a Bíblia para estudar a palavra, nunca foram pesquisar o que realmente está ali. Então, eu acho assim uma ignorância, na palavra de ser ignorante, de ignorar a verdade, você falar sobre alguma coisa sobre a qual você desconhece. Para você falar, você tem que conhecer. Por exemplo, eu posso chegar ali e falar assim, essa laranja está super doce, mas eu provei essa laranja. Será que ela está doce mesmo? Será que ela é amarga? Né? Então, é assim, a gente deve falar daquilo que sabe. Agora, se eu provei, eu vou falar, não, essa laranja é amarga, essa laranja é azeda, essa laranja é doce, né? Então, porque eu provei daquilo. Então, você pode falar daquilo que você conhece, daquilo que você estudou. Agora, se alguém provou e te disse, não, essa laranja é boa, essa laranja você pode comer, será? Será que aquilo ali é uma verdade? Então, e o que a Bíblia diz sobre isso, né? Nós vivemos num tempo onde cada um tem uma opinião, o mundo muda de ideias todos os dias, são ideias novas que surgem e que você tem que aceitar como verdade. Hoje a verdade é que, pronto, enfim, que o comunismo é bom, né? Que o socialismo é bom. Será? Vamos estudar antes de falar? Entende? A gente tem que saber do que se trata, saber o porquê, né? Então, mas eu quero te mostrar por que as ideias da Bíblia são diferentes, tá? Elas não mudam, elas não se contradizem e se cumprem de Gênesis a Apocalipse. As ideias que estão na Bíblia, as coisas que estão escritas lá, estão se cumprindo, já se cumprem. E todo mundo que segue a Bíblia sabe que as ideias ali estão, que Deus foi tão carinhoso com a gente. Gente, vamos combinar uma coisa. Qual é o Deus maravilhoso? Quem é que deixa assim? Você já escreveu, sei lá, quem tem um filho, quem não tem. Você já escreveu as coisas para ele, que é o certo, que é o errado, deixar as ideias, olha, meu filho, vai por aqui, vai por ali, até quando você não estiver mais aqui, ele seguir essas ideias. Foi exatamente isso que Deus fez. Ele deixou todas as ideias dele ali na Bíblia. Todas as ideias, tudo que era para você fazer, faça assim, faça assado. Detalhe, não é apenas um pai, ele é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então, quer dizer, isso é o que está escrito, é o que eu creio, porque está escrito. E como é que essas palavras foram escritas? Foram inspirações divinas, que se comprovam. O Antigo Testamento comprova o Novo Testamento. E no Novo Testamento, as pessoas citam, Jesus cita o Antigo Testamento. Ou seja, tudo está escrito, tudo foi preparado. E Deus fala assim, essa é a minha palavra. E ela se cumpre. Por que eu não vou acreditar naquilo se ela está se cumprindo, né? Então, o mundo diz assim. O mundo diz, siga o seu coração. O importante é ser feliz. Gente, como assim? Como assim? Olha, em Jeremias 17:9 já advertia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque o meu coração pensa uma coisa, o seu já é outra, o que está dentro do meu coração é uma coisa, o seu já é outra, e qual é a verdade, né? Então eu vou seguir aquilo que o meu coração está dizendo. Quantas vezes a gente segue as coisas que nossos corações estão dizendo e dá com os burros na água, quebra a cara, né? E não seguiu aquilo que realmente é para ser, realmente Deus quer que nós façamos, né? Então,
O meu coração, a Bíblia diz que é enganoso, percebe? A Bíblia já revela algo que hoje a psicologia já confirma, gente. Nosso coração é instável. Nosso coração é instável. O mundo diz, a verdade é relativa. Mas Jesus, em João 14,6, confirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Ele confirma que ali ele é a própria verdade, né? Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Por quê? Porque ele é aquele que nós devemos ter como exemplo, tá? Nós devemos ter como espelho. Se você quer seguir, fazer alguma coisa seguindo a Bíblia, estude o que Jesus diz para ser feito. Faça o que ele diz para ser feito, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E completa, ninguém vem ao Pai, porque eles são um só, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como não acreditar numa palavra que se comprova o tempo todo? As pessoas falam assim, tem algumas divergências do livro tal para o livro... São pequenas divergências, não são contradições. São divergências assim de horas. Esse evento aconteceu tal hora, o outro fala esse evento, porque são pessoas diferentes que estão falando sobre aquele evento, mas não contradizem. O evento aconteceu, aquilo foi verdade, aquilo está relatado, né? Muitas coisas já estão comprovadas, a existência de Jesus, tudo é comprovado, né? Tanto que nós vivemos no mundo que separa, nós vivemos no ano 2025 depois de Cristo. Olha só, ele dividiu, ele comanda o nosso tempo. Ele comanda o nosso tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Para você ter uma ideia da magnitude desse nome, como é que é a importância da vinda de Jesus para nós, né? E como no Antigo Testamento, Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus e também sobre o que aconteceria com ele. Aí em Isaías 53:5 diz, ele foi traspassado por nossas transgressões. Ou seja, ele já profetiza 700 anos antes, tá, da vinda de Jesus, que ele viria e que seria traspassado pelas nossas transgressões. Porque Jesus, quando morreu, não morreu por ele, ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós. Ele veio aqui para mostrar como nós deveríamos viver, tá? E pagar por aquilo que nós não poderíamos pagar, pelos nossos pecados, tá? Então, quer dizer, porque assim que você você se arrepende e fala, Senhor, eu não vou mais fazer isso, Senhor, perdoados estão os teus pecados, perdoados estão todos. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele veio morrer pelos teus pecados, aqueles que você fala, meu Deus, que você convive internamente, eu tenho os meus, tá? Você deve ter os seus também, aqueles que você convive internamente, aquilo que você acha que é impagável. Eu tenho pecado, gente, que eu acho que é impagável. Mas eu sei que eu já estou redimida. Por quê? Porque eu conheço a Cristo. Eu falei, Senhor, eu estou arrependida de todos os meus pecados, entrego-os ao Senhor e te agradeço pela minha salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Ele já pagou por todos os nossos pecados, desde que a gente chegue à conclusão de que devemos nos arrepender e aceitar Cristo como nosso único Salvador. Gente, é incrível. Depois eu falo em um outro vídeo sobre esse ponto, né? Por que ele é o nosso Salvador, por que ele veio, enfim. Mas é assim. E séculos depois, no Novo Testamento, vemos essa profecia se cumprindo exatamente como foi em Mateus 27:35, que é a crucificação de Cristo, né? Em Miqueias 5:2 está escrito que o Salvador, Miqueias também é Antigo Testamento, que o Salvador nasceria em Belém. E em Mateus 2:1 vemos
vemos isso se cumprir detalhadamente. O que Jesus fala se cumpre, né? Então, olha, então é isso, gente. Por que que o mundo vive de achismos, o mundo vive de teorias, como a teoria do Big Bang? É apenas uma teoria. O que que é uma teoria? É uma ideia. É uma ideia sem fundamento. Sem fundamento. Por quê? Qual o fundamento? Não, a pessoa imaginou, olha, houve uma explosão e da explosão criou-se a vida. Gente, desde quando uma explosão cria vida? Desde quando uma vida é uma explosão, né? Então, quer dizer, nós acreditamos muitas vezes, as pessoas acreditam na teoria da evolução. Ok, que acreditem, mas vem cá, de onde veio o macaco? Se existe um macaco e se nós viemos do macaco, ok, se você quer acreditar nisso, tudo bem. Eu não vim de macaco, eu sou uma criação de Deus. Agora, se você veio do macaco, é um problema seu, ponto, né? Cada um tem uma ideia no mundo, né? Como eu estava falando. Então, é apenas uma teoria. Você viu do macaco, ok, tudo bem, legal. Agora, de onde veio esse macaco? Da onde veio esse macaco? De uma explosão? Uma explosão gera vida? Gente, sinceramente, é querer acreditar em Papai Noel, sabe? Porque não faz sentido algum. Mas as pessoas preferem dizer isso a acreditar na Bíblia. Preferem isso a ler a Bíblia, porque muita gente que fala isso, que tem essa teoria como verdade, não leu a Bíblia. Gente, não leu, porque aquele que lê, que é impactado, acredita, porque a Bíblia não é uma coisa. Tem gente, eu acho que tem medo de ler a Bíblia porque acha que é uma coisa difícil. Não é difícil. Desde que você fala, Senhor, me dá entendimento. Ou então procure ouvir. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você tem que procurar pessoas que possam te trazer Deus, possam te para você ouvir a palavra de Deus, para sua fé se fortalecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Sem fé, essa palavra também é bíblica, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Fortalecer a nossa fé. Mas fé só em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você pode ter fé, sim. Fé em outras coisas, fé em si mesmo, fé que você vai conseguir. Porque isso é uma coisa boa. Fé é acreditar naquilo que a gente ainda não viu. É acreditar que já é verdade aquilo que você não viu. Então, o que eu quero te dizer hoje é o seguinte: a palavra de Deus não precisa de defesa. Eu não estou querendo defender, só estou te mostrando o ponto que o mundo fala e o que Deus fala, né? Então, a palavra de Deus, tá? Ela se defende sozinha porque ela se cumpre. O Novo Testamento fala sobre o Antigo profetiza o Novo, e tudo está se cumprindo. Apocalipse está se cumprindo. O Apocalipse são profecias que já estão se cumprindo. São passos que é para chegar no julgamento, tá? Da humanidade. Então, uma coisa também que eu quero fazer aqui nesse vídeo é convidar você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque disso depende a sua vida, disso depende você saber, porque nós somos alma e somos espírito, tá bem? Nós somos um corpo que tem uma alma e um espírito. Então, nós, como espíritos, né? Nós vamos para algum lugar. O corpo vai ficar aqui, vai se deteriorar, né? Vai vir à terra. Mas e o seu espírito? E a sua alma vai para onde? Entendeu? E isso é importante, porque se a Bíblia é verdadeira, é verdade e se cumpre, não é nada bom. Então eu quero te convidar, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como fazer isso? Olha, eu sou evangélica, então se você for a uma igreja evangélica e falar isso, porque você tem que confessar isso com a sua própria boca, mas confessar e preferencialmente depois de entendimento, porque aquele batismo, já vou falar sobre batismo, mas aquele batismo em água de nenéns, né, de bebês,
o que que acontece? Ele não tem entendimento da palavra. Para você se batizar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque o batismo torna as pessoas em uma nova criatura. Ou seja, todos os seus pecados são apagados e você se transforma. Mas para isso você tem que ter esse entendimento, né? Então te convido, conhece um pouco o teu Deus, conhece um pouco Jesus, tá? Vai para uma igreja ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, entendeu? Busca, porque isso preenche a nossa alma. Então, isso que eu queria deixar para você, a diferença entre o mundo e a Bíblia está em a Bíblia é a verdade que se comprova. O mundo vive de achismos, vive de ideias que todo mundo tem a todo tempo, ideias que as pessoas toda hora mudam, né? Eu mudo de ideia, eu mudo, mas eu posso mudar de ideia, mas não sobre a verdade absoluta que é Cristo, tá bom? Olha, um beijo grande, fica com Deus, Deus te abençoe imensamente.